Aquiles magricelo, Helena fora dos padrões gregos. Quando o elenco da Odisseia foi anunciado, a internet decretou de cara: lacração. Parecia só mais um filme querendo lacrar em cima de um clássico, mas eu assisti a Odisseia e não é muito bem isso não, tá? A internet, assim como eu, errou feio. As grandes críticas da internet com relação ao elenco do filme foram ao Elliot Page ser Aquiles e a Lupita Nyong'o ser Helena. Pessoal, vamos dividir isso aqui e vamos explicar exatamente como o Nolan quis trabalhar isso. Primeiro, Elliot Page não foi escalado para ser Aquiles. Aquiles é um personagem fundamental na Guerra de Troia. A Guerra de Troia é contada na Ilíada. A Odisseia conta o retorno de Odisseu depois da Guerra de Troia. Elliot Page é Sinão, um soldado que não é mencionado originalmente na Odisseia de Homero e é mencionado na Eneida de Virgílio. E esse personagem foi colocado propositalmente por Odisseu para poder levar o cavalo de Troia para dentro das muralhas da cidade. Ele teria que convencer os troianos de que usar a lábia dele, é um personagem com lábia, na Eneida de Virgílio, e é colocado lá para poder convencer os troianos de levar o cavalo para dentro das muralhas da cidade. E ele foi, e o grande plano ali é convencer os troianos de que ele foi abandonado pelos gregos. Então é natural o Nolan colocar um ator magricela. Isso não promove agenda, isso não muda o contexto do filme, muito pelo contrário, gera uma imersão perfeita. Vamos à escalação da Lupita Nyong'o como Helena. Galera, Helena foi colocada na obra como a mulher de beleza estonteante, a mulher de beleza fenomenal por quem os homens iriam à guerra. A Lupita Nyong'o tem essas características e foi colocada no filme com essas características. Mas ela não tem a etnia grega. Galera, no conto, no conto original, na mitologia que envolve o conto, Helena nasceu de um ovo. É isso mesmo que você está ouvindo. Então não dá pra gente questionar a etnia de Helena e brigar por isso como se fosse uma. A gente precisa de uma mulher com etnia grega. Galera, não tem necessidade para isso, sabe? Helena nasceu de um ovo na mitologia original. Não tem problema nenhum que a etnia, que a aparência dela destoe e seja diferente da aparência grega. E ela cumpriu exatamente o papel ao qual ela foi escalada. Lupita Nyong'o fez uma boa Helena. Lupita Nyong'o representou a mulher de beleza estonteante por quem os homens iriam à guerra. Ponto. Muita gente comparou essa escalação com Troia de 2004. Mas Odisseia, do Christopher Nolan, não é Troia de 2004. São dois filmes épicos, são dois filmes que narram o épico, mas são dois filmes diferentes, com propostas diferentes, com assinaturas diferentes. Galera, nem toda mudança é lacração. Nem toda produção que dá protagonismo a uma mulher, nem toda produção que escala uma atriz negra para desempenhar um papel de destaque é lacração, é cultura woke. Hollywood está cheia dessas produções. Hollywood está cheia de produções que desvirtuam o conteúdo original para enfiar goela abaixo do público uma militância. E as pessoas respondem isso na bilheteria. Isso aconteceu com Branca de Neve. Mas isso não está acontecendo com a Odisseia. Não é lacração, não é promover uma agenda, escalar um ator trans para fazer um papel no qual ele mandou bem. Escalar uma atriz negra para desempenhar um papel no qual ela mandou muito bem. Isso não é lacração. Lacração é quando você desvirtua uma obra para promover uma agenda. E o Nolan não está promovendo uma agenda. O Nolan não tem esse histórico. O Nolan é um dos melhores diretores de Hollywood, não sou eu que estou falando, é a bilheteria, é a academia. São os atores que querem trabalhar com o Nolan. É toda a imersão que o Nolan faz em todos os filmes dele. Existe uma comparação enorme com Troia de 2004. E como eu falei, os filmes são diferentes. Por mais que uma história continue a outra, o ângulo que Troia foi feito é diferente do ângulo que o Nolan deu para a Odisseia. Christopher Nolan tem um histórico de dar perfeição, de dar realismo e imersão total nos filmes dele. Dunkerque é um filme de Segunda Guerra Mundial que o diretor colocou aviões da Segunda Guerra Mundial para voar e aumentar a imersão. Christopher Nolan, na trilogia do Batman, deu a assinatura dele a um personagem consagradíssimo dos quadrinhos e elevou o nível do Batman. Christopher Nolan em Oppenheimer, aí é uma ótima comparação para a gente fazer, deu a uma história real, ao fato histórico, a própria visão e uma imersão absurda. Oppenheimer, sim, é uma história que não daria para a gente colocar o Denzel Washington para ser o Robert Oppenheimer. Houve um cuidado muito grande com a Odisseia. Em todos os filmes do Christopher Nolan, ele tenta colocar essa assinatura. O gigante Polifemo foi feito com efeitos práticos. Todas as cenas do barco de Odisseu foram gravadas no mar, com tempestades reais.
Christopher Nolan quer capturar essa imersão. Christopher Nolan quer colocar a assinatura dele e deixar o filme dele mais imersivo possível. Ele não só eleva o ator ao extremo, mas eleva o público ao extremo do que a gente está vendo. A Odisseia é um filme perfeito do ponto de vista técnico. A Odisseia é uma imersão total ao conto A Odisseia. Os figurinos, a fotografia, é um filme muito bonito do ponto de vista técnico. Se você vai sentar no cinema, se você quer curtir uma experiência, se você quer ver arte sendo feita, A Odisseia é o filme perfeito para você. Mas é óbvio que existem pontos fracos. A única coisa desse filme que me incomodou um pouco foi o terceiro ato para o final ser um pouquinho arrastado e dois tripulantes do navio de Odisseu serem de grupos étnicos diferentes de todos que estavam no navio. No navio a gente tem um indiano e um chinês. Realmente é complicado. Isso não atrapalha a experiência, mas atrapalha um pouquinho a imersão. Por mais que a grande maioria dos críticos, dos influenciadores, estejam elogiando a Odisseia, não é errado não gostar do filme. Errado é culpar o filme de uma coisa que o filme não está tentando fazer. Se você não gostou da Odisseia, se você não quer assistir a Odisseia, se você viu e não concorda com o que eu falei, tudo bem. É natural que as pessoas não gostem de um filme. Mas não dá pra gente acusar a Odisseia de querer promover uma agenda porque o Nolan não quer fazer isso. Agora, se você quer uma representação histórica fiel, a Odisseia não é o filme para você. Mas a Odisseia é uma obra de ficção de milhares de anos. Se você quer um filme com fidelidade histórica, Christopher Nolan entrega isso em Oppenheimer, entrega isso em Dunkerque. Mas a Odisseia é uma obra de ficção adaptada para ficção. Mas agora, se você quer aproveitar a experiência, se você acha que cinema é uma arte, Christopher Nolan levou a sério a arte de fazer cinema. Mas e vocês, galera? O que vocês acham? O hate contra a Odisseia foi justo? Comenta aqui embaixo se você acha que eu tô exagerando ou tô passando pano pra uma lacração do Christopher Nolan. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Esse projeto tá só começando e é fundamental a presença de todos vocês aqui. Toda semana eu trago análises, notícias, teorias e tudo que movimenta o cinema e o mundo nerd, porque aqui a gente não assiste no automático. Valeu!